Meus amigos, eu sou Led Sobrinho e este é o canal A Distopia, o movimento da contra-desesperança. Se quiser, deixe o seu like e se inscreva no canal. Hoje a Distopia apresenta Por que me bates? Ele acabara de ser preso e levado à corte máxima dos judeus para um interrogatório que se converteria em um julgamento sumário. Julgamentos sumários não são uma aberração quando as noções de justiça e de isonomia entre os homens não valem mais que o poder estabelecido e enraizado em tradições convenientes a determinados grupos que deles se beneficiam e, por isso mesmo, desenvolvem argumentos e valores que visam a manutenção de um status quo fundado na conveniência pessoal. O Sinédrio era um misto de tribunal de justiça e órgão legislativo, instância autorizada a interpretar as leis a partir da Torá, o livro sagrado dos judeus. Foi o próprio Caifás, o sumo sacerdote, quem presidiu o interrogatório de Jesus, o qual tinha como alvo a incômoda doutrina que o homem de Nazaré propagava. Entretanto, aquele nazareno não estava ali em busca da paz, mas da espada. Não tergiversava, ensinava e praticava um princípio bem simples e direto. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Não só isso, ele era um mestre na didática da contradição, uma forma de ensinar aos simples e de desmascarar os tolos, sempre fundamentado em verdades capazes de transformar vidas através do exercício da fraternidade. Então, sem afetação, ele respondeu ao seu inquisidor: Eu tenho falado abertamente ao mundo. Ensinei frequentemente nas sinagogas e no próprio templo, onde todos os judeus se reúnem. E se nada do que eu disse o fiz em segredo, por que sobre isso me interrogas? Após um breve silêncio, com serena firmeza, concluiu: Se realmente não sabes, pergunta àqueles que me ouviram, pergunta àqueles com quem falei. Eles bem sabem o que eu disse. Todas as instituições humanas, forjadas como meio de viabilizar as relações sociais, organizando-as a partir de consensos ou de imposições, são criações naturais que decorrem do paradoxo que se estabelece entre o eu indivíduo e o eu social. Porém, o mais das vezes, as instituições, quaisquer que sejam, degeneram-se em um terceiro ator, o eu oligarca. No lugar de viabilizar os interesses individuais e coletivos, harmonizando-os dentro de um possível real, essas instituições passam a servir apenas a si mesmas, enquanto fachadas para o interesse de um ou mais indivíduos. Interesses que se cristalizam e se reforçam à base de ideologias e de valores construídos e aprimorados com o tempo, os quais só visam um movimento de expansão seletiva, ou seja, expandem o alcance de seu poder, mas o mantêm sobre as rédeas das mesmas personagens de sempre. O Sinédrio não era diferente de qualquer outra instituição, ainda mais em um contexto histórico no qual o domínio romano lhe roubava a plenitude de seu poder. O Estado de Direito, baseado nas prerrogativas e garantias do indivíduo enquanto parte mais frágil da relação social, os princípios que pretendem resguardar os direitos do homem frente ao império do Estado ou de qualquer outra instituição de caráter público ou privado, o contraditório e a ampla defesa, o ônus da prova para aquele que acusa, enfim, a valorização da vida como bem supremo, são uma construção milenar e inacabada. Então, não há de apresentar surpresa para nós hoje a reação de um dos guardas do Sinédrio
talvez no gozo das prerrogativas de um primitivo poder de polícia então vigente e, infelizmente, atualmente ainda praticado à margem do que costumamos chamar legalidade, que logo após Jesus falar, bateu-lhe fortemente no rosto com a palma da mão, a dizer: "Isso é maneira de responder ao sumo sacerdote?" Esse fato ocorreu há 2000 anos, mas nos é tão familiar. Você sabe com quem está falando? Essa expressão, tão comum, tão corriqueira, é quase que um ato falho que nos escapa do inconsciente social como forma de validar um senso de autoridade apodrecido e contagioso, o qual confunde, não inocentemente, o sentido real de autoridade. A violência permanece sendo a maior advogada da moral, e essa moral permanece sendo aquela que se ampara e alicerça no instituto da violência naturalizada e festejada pelos homens. Para proteger a vida, sugere-se a morte. Para evitar o roubo, difunde-se a expropriação. Para infundir o respeito, imprime-se o medo. Para se resguardar a honra, exalta-se a indignidade. A moral não é uma lei divina a priori. A lei divina é a única coisa a priori. A moral é um pálido e progressivo esforço do homem para capturar essa essência de uma justiça em si. Porém, essa justiça, essa lei, não é patrimônio de um ou de uns. Ela é a descoberta mais preciosa da vida, e só a vida a pode revelar em nome de Deus. Não foi por outro motivo que Jesus propôs na fala do monte que oferecêssemos a outra face do rosto, mas principalmente a outra face da atitude, da postura, do testemunho. Então, frente à agressão previsível, ontem e hoje, ele apenas se voltou para o guarda e lhe perguntou: "Se eu disse algo de mal, revela o mal no que eu disse. Mas se disse a verdade, por que me bates?" Olhando para nossas instituições, poderíamos nos perguntar: por que me bates? Olhando-nos uns para os outros, poderíamos nos perguntar: por que nos batemos? Olhando-nos no espelho, na solidão do eu com eu, deveríamos nos perguntar, seja no outro ou em mim mesmo, por que ainda bato ou mantenho o impulso de bater? Então Anás enviou Jesus, de mãos amarradas, qual criminoso perigoso e violento, para Caifás, o sumo sacerdote, encerrando aquele momento de inquisição. E no silêncio que se seguiu, perdeu-se a memória da reação que o guarda ofereceu àquela pergunta, que até hoje permanece oportuna para todos nós. Por que me bates?